Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca saem do lugar? A resposta não está apenas nas oportunidades que surgem ou nos talentos que elas têm, mas, principalmente, na maneira como elas pensam. No livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker revela que o verdadeiro segredo da riqueza começa na mente. É a sua mentalidade que determina o seu destino financeiro. E se você pudesse, a partir de hoje, reprogramar sua mente para o sucesso? É disso que vamos falar. Desde cedo, fomos programados com crenças limitantes sobre o dinheiro, muitas vezes sem sequer perceber. Crescemos ouvindo frases como dinheiro não cresce em árvores ou os ricos são gananciosos. Esses pensamentos ficam gravados no subconsciente e passam a guiar nossas decisões financeiras. T. Harv Eker nos ensina que, para alcançar a verdadeira prosperidade, precisamos identificar e romper com essas crenças que nos mantêm presos em uma mentalidade de escassez. Esse livro não é apenas sobre como ganhar dinheiro, mas sobre como se transformar em alguém capaz de atrair e manter riqueza. Imagine como seria sua vida se você pudesse, finalmente, quebrar essas barreiras invisíveis e assumir o controle total do seu futuro financeiro. Os Segredos da Mente Milionária te oferece uma oportunidade única de entender que a riqueza é um reflexo de quem você é por dentro. Se você está preparado para essa transformação, para virar a chave e sair da mediocridade, então, este livro é o mapa que você precisa. Este é o início de uma jornada que pode mudar não só sua conta bancária, mas a sua visão de mundo e o seu legado para as próximas gerações. O livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker é estruturado em duas grandes partes. Aqui está um resumo do conteúdo geral do livro, baseado nos tópicos abordados em seu sumário. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Quando falamos sobre modelo de dinheiro, estamos tratando de algo muito mais profundo do que técnicas financeiras ou estratégias de investimentos. Estamos falando da programação mental que cada um de nós carrega, e que foi construída ao longo da vida, muitas vezes sem que tivéssemos consciência disso. Desde a infância, absorvemos crenças e valores sobre o dinheiro através de nossos pais, familiares, professores e a sociedade em geral. Essas ideias vão se sedimentando em nossa mente, criando uma espécie de mapa financeiro que guia todas as nossas decisões econômicas, mesmo que de forma inconsciente. A grande sacada de T. Harv Eker é que, ao entender e modificar esse modelo, podemos mudar radicalmente o rumo da nossa vida financeira. Esse modelo funciona como um termostato interno, que regula até onde você vai com seu dinheiro. Pense nele como uma espécie de limite invisível que determina quanto você pode ter, ganhar e até perder. Se seu modelo de dinheiro está programado para a escassez, você pode até conquistar uma quantia considerável de recursos, mas, eventualmente, vai encontrar maneiras de voltar ao padrão que sua mente está acostumada. Isso pode se manifestar de diferentes formas: procrastinação, escolhas erradas de investimentos, gastos impulsivos ou medo de arriscar. Seu subconsciente está apenas tentando mantê-lo dentro daquilo que ele conhece como seguro, que, na maioria dos casos, é um padrão de mediocridade financeira. T. Harv Eker argumenta que todo resultado financeiro que você tem hoje é reflexo direto do seu modelo de dinheiro. Se você está sempre em uma situação de dívida ou luta para economizar, isso não é coincidência. Isso é o resultado de crenças limitantes que foram implantadas ao longo da sua vida. Por outro lado, pessoas que têm um modelo de abundância, que veem o dinheiro como algo acessível e positivo, tendem a encontrar formas de atrair riqueza, mesmo que enfrentem desafios financeiros. Elas enxergam oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. E essa é a principal diferença entre quem acumula riquezas e quem vive na escassez: a mentalidade. Reprogramar esse modelo de dinheiro, no entanto, não é algo simples ou instantâneo. Isso exige conscientização e ação constante. O primeiro passo é identificar quais são as crenças limitantes que você carrega sobre dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é a raiz de todo o mal ou que para ser rico, é preciso explorar os outros. Essas ideias, por mais que pareçam banais, têm um poder imenso sobre como você encara o dinheiro, principalmente, sobre como você age quando o tem. O autor nos desafia a fazer uma autoanálise profunda e reconhecer que muitos dos nossos comportamentos financeiros são o resultado direto dessas crenças subconscientes. A partir dessa conscientização, o próximo passo é a reprogramação. Eker sugere técnicas e exercícios práticos para reprogramar a mente, como afirmações positivas e a exposição a novos modelos de pensamento sobre riqueza. Ele nos incentiva a buscar inspiração em pessoas que já alcançaram sucesso financeiro e a adotar seus padrões de pensamento e comportamento.
A ideia aqui é substituir as antigas crenças limitantes por novas crenças que favoreçam a abundância e o sucesso. O poder dessa reprogramação é libertador. Ao mudar sua mentalidade, você muda seus resultados. A chave para a riqueza está dentro de você, e o controle do seu destino financeiro começa com a decisão de redefinir seu modelo de dinheiro. Parte 2: O arquivo da riqueza. Quando T.R. Eker fala sobre o arquivo da riqueza, ele está me convidando a refletir profundamente sobre as crenças que guiam minha vida financeira. Ele explica que, assim como um computador armazena informações em arquivos, minha mente também tem arquivos que moldam a maneira como eu penso, sinto e ajo em relação ao dinheiro. Esses arquivos podem me impulsionar para o sucesso ou me limitar ao fracasso. Ao entender que minhas crenças sobre dinheiro foram programadas desde a infância, começo a perceber que, se eu quero mudar minha realidade financeira, preciso reescrever esses arquivos mentais. Para isso, é essencial que eu adote as mesmas crenças e comportamentos das pessoas ricas, que veem o dinheiro como uma ferramenta poderosa para criar oportunidades e não algo que deve ser temido ou evitado. Ao comparar os ricos com aqueles que têm uma mentalidade pobre, Eker revela que a principal diferença está na forma como eu encaro o controle da minha vida financeira. Se eu me vejo como vítima das circunstâncias, acreditando que o dinheiro é algo difícil de conseguir ou que é reservado apenas para os sortudos, estarei programado para fracassar. Mas se eu, assim como os ricos, acreditar que sou responsável por criar a minha própria realidade, começarei a tomar decisões mais corajosas e proativas. Esse arquivo mental me dá o poder de enxergar oportunidades onde antes eu via obstáculos, e me permite agir de forma consciente para construir um futuro de abundância. Tudo começa com uma escolha: qual arquivo eu vou deixar dominar minha mente? Arquivo de riqueza 1: As pessoas ricas acreditam que eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que a vida acontece comigo. As pessoas ricas compreendem que são as principais responsáveis pelo seu destino. Elas acreditam que suas ações, escolhas e mentalidade determinam os resultados que obtêm na vida. Em vez de culpar o governo, a economia, a família ou qualquer outra coisa, elas assumem o controle total sobre suas circunstâncias e buscam melhorar suas condições por meio de decisões conscientes. Essa crença lhes dá o poder de agir e criar oportunidades, em vez de esperar que algo aconteça. Elas estão sempre procurando formas de influenciar positivamente seu futuro financeiro. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre acreditam que estão à mercê dos eventos da vida. Elas pensam que o sucesso ou o fracasso são frutos de fatores externos, por isso, costumam se colocar na posição de vítimas. A vida acontece comigo é a crença que as mantém passivas, esperando que algo mude por si só. Essa falta de responsabilidade pessoal as impede de tomar medidas significativas para melhorar sua situação, deixando-as estagnadas em um ciclo de escassez e frustração. Arquivo de riqueza 2: Os ricos entram no jogo do dinheiro para ganhar, os pobres jogam para não perder. Pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com o objetivo de vencer, de conquistar grandes resultados. Elas estão dispostas a correr riscos calculados e fazer investimentos ousados porque sabem que o verdadeiro sucesso financeiro exige coragem e visão de longo prazo. Elas não se contentam com a mediocridade, almejam o topo e estão dispostas a lutar para chegar lá. Essa mentalidade faz com que busquem constantemente formas de aumentar seus rendimentos e crescer. Em contraste, as pessoas de mentalidade pobre jogam para não perder. Elas têm medo de correr riscos e preferem a segurança da zona de conforto, mesmo que isso signifique nunca progredir financeiramente. O foco delas é proteger o pouco que têm, evitando qualquer tipo de investimento ou decisão que possa representar perigo. Essa mentalidade defensiva as impede de crescer e limita seu potencial de sucesso. Em vez de buscar oportunidades de expansão, elas vivem com medo de perder o que já conquistaram, o que as mantém presas à estagnação. Arquivo de riqueza 3: As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, os pobres gostariam de ser ricos. As pessoas ricas tomam uma decisão firme. Elas não apenas desejam ser ricas, elas assumem o compromisso de fazer o que for necessário para alcançar a riqueza. Isso significa que estão dispostas a se sacrificar, a aprender constantemente, a tomar ações decisivas e a se manterem focadas no objetivo, independentemente dos obstáculos que possam surgir. O compromisso vai além do desejo, ele envolve disciplina, persistência e uma visão clara do que significa sucesso financeiro. Por outro lado, pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas, mas o desejo por si só não é suficiente. Elas sonham com a riqueza, mas não estão dispostas a se comprometer com o processo necessário para conquistá-la.
Frequentemente, desistem quando encontram os primeiros desafios ou se contentam com a mediocridade porque o caminho para a riqueza parece longo e difícil demais. Essa falta de compromisso as impede de dar os passos que realmente as levariam a uma vida financeira próspera. Arquivo de riqueza 4. Pessoas ricas pensam grande, os pobres pensam pequeno. Pessoas ricas têm uma visão ampla e ousada. Elas acreditam que não há limites para o que podem alcançar, por isso, estabelecem metas grandiosas. Pensar grande não significa apenas ter ambições elevadas, mas também estar disposto a buscar soluções criativas e inovadoras para atingir esses objetivos. Essa mentalidade faz com que elas atraiam grandes oportunidades e se posicionem para conquistar resultados extraordinários. Pensar grande abre portas que as pessoas com uma visão limitada jamais imaginariam. Já as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Elas acreditam que é mais seguro manter-se em um nível modesto, porque não conseguem ver além do que já têm. Esse pensamento limitado as mantém presas em empregos medianos, com rendimentos que mal sustentam suas necessidades. Elas têm medo de sonhar alto porque isso pode levá-las ao fracasso, então preferem se manter onde estão. Essa falta de ambição é o que muitas vezes as impede de crescer financeiramente. Arquivo de riqueza 5. Os ricos focam em oportunidades, os pobres focam em obstáculos. Pessoas ricas treinam suas mentes para sempre ver o lado positivo das situações. Elas enxergam oportunidades onde outros veem problemas, com isso, são capazes de aproveitar as chances de crescimento que surgem, mesmo em momentos de crise. Esse foco nas oportunidades faz com que se arrisquem mais, tomem decisões mais ousadas e se coloquem em posições vantajosas. Para elas, todo desafio é uma possibilidade de inovar, de melhorar e de prosperar. Em contraste, pessoas de mentalidade pobre estão sempre focadas nos obstáculos. Elas se concentram no que pode dar errado, no que as impede de avançar, e acabam paralisadas pelo medo e pela insegurança. Em vez de buscar soluções, elas veem problemas e desafios como barreiras intransponíveis. Esse foco negativo as impede de agir, consequentemente, as mantém presas em um ciclo de escassez, sempre à procura de desculpas para não avançar. Arquivo de riqueza 6. Pessoas ricas admiram outros ricos e bem-sucedidos, os pobres ressentem-se de pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas ricas admiram e aprendem com aqueles que já alcançaram sucesso financeiro. Elas reconhecem que há lições valiosas a serem extraídas da trajetória dos outros, em vez de sentirem inveja, usam essas histórias de sucesso como inspiração. Essa mentalidade aberta faz com que elas busquem mentores e modelos, criando um ambiente de aprendizado contínuo e crescimento. O sucesso dos outros não é uma ameaça, mas um exemplo a ser seguido. Por outro lado, pessoas de mentalidade pobre ressentem-se daqueles que alcançaram o sucesso. Elas acreditam que a riqueza dos outros de alguma forma diminui suas próprias chances de prosperidade. Esse ressentimento gera uma barreira mental que as impede de aprender e evoluir. Ao invés de se inspirarem, elas criticam e desdenham quem conseguiu chegar ao topo, o que só reforça a sua própria limitação. A inveja e o ressentimento as mantêm afastadas das oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Arquivo de riqueza 7. Os ricos se associam a pessoas positivas e bem-sucedidas, os pobres associam-se a pessoas negativas ou fracassadas. Pessoas ricas entendem que quem as cerca tem uma enorme influência sobre seus pensamentos e ações. Elas procuram estar rodeadas de indivíduos que também possuem uma mentalidade de sucesso, que as encorajam a pensar grande, a tomar riscos calculados e a crescer constantemente. Ao se associar a pessoas positivas e bem-sucedidas, elas criam um ambiente favorável para o crescimento, onde a troca de ideias e a motivação mútua são constantes. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre frequentemente se cercam de indivíduos negativos, que reforçam suas crenças limitantes. Esses grupos tendem a se alimentar de reclamações, medo e fracassos, perpetuando um ciclo de mediocridade. A influência das pessoas ao seu redor acaba arrastando-as ainda mais para baixo, tornando difícil para elas adotarem uma mentalidade de abundância e sucesso. Estar em ambientes negativos suprime a motivação e inibe qualquer chance de progresso. Arquivo de riqueza 8. Pessoas ricas estão dispostas a se promover, os pobres pensam negativamente sobre vendas e promoção. As pessoas ricas não têm vergonha de se promover ou de promover seus produtos e serviços. Elas entendem que, para prosperar, é necessário que os outros saibam o que elas têm a oferecer. Essa disposição para se expor e valorizar seu próprio trabalho é o que as leva a conquistar mais oportunidades e a aumentar seu valor no mercado. Para elas,
Promoção é parte essencial do sucesso e não há constrangimento nisso, apenas uma forma de comunicar seu valor ao mundo. Pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, muitas vezes veem a promoção pessoal ou a venda de seus produtos como algo negativo. Elas associam essas práticas à arrogância ou ganância, o que as faz evitar qualquer tipo de autopromoção. Esse pensamento as impede de alcançar novos patamares de sucesso, já que ninguém pode reconhecer seu valor se elas próprias não o comunicam. A relutância em se promover limita suas oportunidades de crescimento e realização. Arquivo de riqueza 9. Os ricos são maiores que seus problemas, os pobres são menores que seus problemas. Pessoas ricas enfrentam seus problemas de frente e acreditam que têm a capacidade de superá-los. Elas sabem que o crescimento pessoal e financeiro está diretamente ligado à capacidade de lidar com desafios. Para elas, cada problema é uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Ao se verem como maiores que seus problemas, elas mantêm o controle sobre suas vidas e encontram soluções, independentemente das dificuldades que surgem no caminho. Já as pessoas de mentalidade pobre se sentem oprimidas pelos problemas. Elas tendem a acreditar que os obstáculos são maiores do que suas habilidades para resolvê-los, o que as leva a se paralisarem diante dos desafios. Essa visão limitada as faz desistir facilmente, reforçando a ideia de que elas não são capazes de superar as dificuldades. Ao se verem como menores que seus problemas, elas perpetuam um ciclo de fracasso e estagnação. Arquivo de riqueza 10. Ricos são excelentes recebedores, os pobres são péssimos recebedores. Pessoas ricas não têm problemas em receber elogios, reconhecimento ou recompensas financeiras. Elas entendem que para gerar mais riqueza, também é preciso estar aberto para receber. Elas acreditam que são merecedoras do que conquistam, por isso, não hesitam em aceitar as oportunidades de crescimento financeiro. Ser um bom recebedor é uma parte fundamental do ciclo da abundância. Pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, têm dificuldade em receber. Elas podem sentir que não merecem sucesso ou que aceitar grandes somas de dinheiro é de alguma forma errado. Esse desconforto as impede de prosperar, pois elas sabotam oportunidades que poderiam aumentar sua riqueza. Ao serem péssimas recebedoras, elas limitam o fluxo de abundância em suas vidas, mantendo-se presas em uma mentalidade de escassez. Arquivo de riqueza 11. Pessoas ricas preferem ser pagas por resultados, os pobres preferem ser pagas pelo tempo. Pessoas ricas preferem ser pagas pelos resultados que produzem, o que as motiva a criar mais valor e alcançar metas ambiciosas. Elas entendem que o tempo é limitado, mas os resultados não. Ao se concentrar no que podem entregar de valor, elas aumentam suas chances de ganhar grandes somas de dinheiro e de expandir suas oportunidades de negócios. Esse foco nos resultados as impulsiona a inovar e melhorar constantemente. Por outro lado, pessoas de mentalidade pobre preferem ser pagas pelo tempo, uma forma de pagamento que limita seus ganhos ao número de horas que podem trabalhar. Elas se sentem mais seguras com essa forma de remuneração, pois é previsível, mas não percebem que isso também limita seu potencial de crescimento financeiro. Ao se focarem no tempo em vez de nos resultados, elas deixam de explorar oportunidades que poderiam multiplicar seus rendimentos de maneira exponencial. Arquivo de riqueza 12. Pessoas ricas pensam posso ter as duas coisas. Pessoas de mentalidade pobre pensam ou uma coisa ou outra. As pessoas ricas acreditam que podem ter tudo o que desejam. Elas não limitam suas escolhas, pensando que precisam abrir mão de uma coisa para ter outra. Essa mentalidade de abundância as permite buscar múltiplas fontes de sucesso, seja na vida pessoal ou financeira. Elas entendem que o universo é cheio de possibilidades e que, com o planejamento certo, podem alcançar várias metas simultaneamente. As pessoas de mentalidade pobre, no entanto, acreditam que sempre precisam escolher entre uma coisa ou outra. Para elas, a vida é cheia de sacrifícios e não é possível ter tudo. Essa visão limitada as impede de ver as diversas oportunidades ao seu redor e as mantém presas em escolhas restritivas. Ao pensarem assim, elas perdem a chance de explorar todo o seu potencial e acabam aceitando menos do que poderiam conquistar. Arquivo de riqueza 13. Pessoas ricas focam no seu patrimônio líquido, os pobres focam no seu rendimento. Pessoas ricas concentram seus esforços em aumentar o seu patrimônio líquido, o total de ativos que possuem menos suas dívidas. Elas sabem que a verdadeira riqueza está no acúmulo de bens e investimentos que geram renda passiva ao longo do tempo, e não apenas no quanto ganham mensalmente. Focar no patrimônio líquido é pensar a longo prazo, garantindo a segurança e o crescimento financeiro contínuo. As pessoas de mentalidade pobre, por outro lado,
concentram-se apenas no rendimento, ou seja, no quanto ganham a cada mês. Elas têm uma visão de curto prazo e muitas vezes não constroem patrimônio, pois gastam quase tudo que recebem. Essa mentalidade impede que elas acumulem riqueza real, mantendo-as sempre dependentes de seu próximo salário. O foco no rendimento imediato as limita e não permite que construam uma base sólida de prosperidade financeira. Arquivo de riqueza 14. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, os pobres administram mal. As pessoas ricas sabem que a chave para a liberdade financeira está na boa administração do dinheiro. Elas monitoram seus gastos, fazem orçamentos e investem de forma estratégica. Essa disciplina financeira garante que o dinheiro esteja sempre trabalhando a favor delas, gerando mais riqueza. Ao administrar bem seus recursos, elas conseguem não só manter sua riqueza, mas também ampliá-la. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre têm pouca ou nenhuma habilidade de administração financeira. Muitas vezes, gastam impulsivamente, não planejam seu futuro e acabam se afundando em dívidas. Essa falta de controle sobre o dinheiro as impede de crescer e acumular patrimônio. Mesmo quando têm oportunidades de ganhar mais, elas não conseguem manter seus ganhos por falta de organização e disciplina. Arquivo de riqueza 15. Pessoas ricas fazem o seu dinheiro trabalhar para elas, os pobres trabalham pelo seu dinheiro. Pessoas ricas entendem o poder de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Elas investem em ativos que geram renda passiva, como imóveis, ações ou negócios. Isso permite que elas tenham uma fonte de renda contínua, mesmo quando não estão ativamente trabalhando. O foco delas é criar sistemas financeiros que aumentem sua riqueza sem a necessidade de esforço constante, liberando tempo e ampliando suas possibilidades de vida. Pessoas de mentalidade pobre, no entanto, trabalham pelo dinheiro. Elas trocam seu tempo e esforço físico por salários, o que limita seu potencial de ganhos. Ao dependerem exclusivamente do seu trabalho ativo para sobreviver, elas nunca conseguem se libertar da corrida dos ratos, pois sempre precisam estar trabalhando para manter seus rendimentos. Essa mentalidade as prende em um ciclo interminável de esforço sem acúmulo de riqueza real. Arquivo de riqueza 16. Pessoas ricas agem apesar do medo, os pobres deixam-se paralisar pelo medo. As pessoas ricas sentem medo, como qualquer outra pessoa, mas elas não permitem que o medo as impeça de agir. Elas reconhecem que o medo é uma emoção natural diante de desafios e incertezas, mas entendem que o sucesso só vem para aqueles que enfrentam seus medos e tomam atitudes, mesmo que haja riscos envolvidos. Essa coragem é o que as diferencia e as permite alcançar altos níveis de sucesso. Pessoas de mentalidade pobre, no entanto, deixam o medo dominá-las. Elas evitam sair da zona de conforto e não tomam decisões ousadas por medo de fracassar. Esse medo as paralisa e as impede de aproveitar as oportunidades que poderiam transformar suas vidas. Ao evitar o risco, elas também evitam o sucesso, ficando presas em uma vida de mediocridade e estagnação. Arquivo de riqueza 17. Pessoas ricas aprendem e se desenvolvem continuamente, os pobres pensam que já sabem tudo. As pessoas ricas têm sede de aprendizado. Elas entendem que o conhecimento é a base do sucesso e, por isso, estão constantemente investindo em sua educação, seja através de livros, cursos ou mentores. Elas sabem que o mundo está em constante mudança e que o crescimento pessoal e financeiro depende de estarem sempre atualizadas e em evolução. Essa mentalidade de aprendizado contínuo as mantém sempre à frente, abertas a novas ideias e oportunidades. Pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, acreditam que já sabem o suficiente. Elas são resistentes a mudanças e não investem em seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Essa estagnação mental as impede de crescer e as deixa para trás em um mundo que está em constante evolução. Ao não buscarem o aprendizado, elas perdem oportunidades de sucesso e ficam presas em suas limitações atuais. Conclusão. Chegamos ao fim desta jornada transformadora, mas a verdadeira mudança começa agora. Os Segredos da Mente Milionária não é apenas um livro para ser lido, é um guia prático para reprogramar sua mente e reescrever seu destino financeiro. Você não pode mais culpar o sistema, sua história ou circunstâncias externas. O poder de transformar sua vida está em suas mãos, e tudo começa com uma decisão. Você está disposto a mudar sua mentalidade e assumir o controle de sua vida financeira? Cada princípio que você aprendeu aqui é uma ferramenta poderosa para ser aplicada no seu dia a dia. Não basta apenas compreender os arquivos de riqueza, é preciso colocá-los em prática, agir de acordo com eles e, acima de tudo, viver esses princípios todos os dias.
Pequenas ações diárias, como reprogramar suas crenças, administrar seu dinheiro com disciplina e focar em oportunidades ao invés de obstáculos, são os primeiros passos rumo à liberdade financeira. Lembre-se, a riqueza começa na mente. Quanto mais você exercitar esses novos padrões de pensamento, mais verá sua realidade se transformar. As oportunidades estão ao seu redor, esperando que você as enxergue. A diferença entre viver uma vida de escassez ou abundância está em suas escolhas. Então, comece agora. Assuma o compromisso de mudar, haja apesar do medo, cerque-se de pessoas positivas e, o mais importante, acredite que você merece uma vida rica e próspera. O futuro está em suas mãos, faça o extraordinário.